Olá pessoal, tudo bom? Então vamos continuar aqui com a correção dos exercícios sobre velocidade média, tá? Lembrando, a gente está trabalhando com as questões da apostila de atividades suplementares, né? Próximo passo. As próximas questões vão ter como base esse texto aqui. Então nós temos um texto para as questões de 5 a 8, tá? Então, vamos ler o texto com atenção para ver do que ele está nos falando? Em período de férias, é comum que as pessoas viajem, seja para rever seus familiares, seja para conhecer pontos turísticos, como praias, serras, cidades históricas, museus, etc. Nesses momentos de férias, Camila costuma viajar com sua família para reencontrar seus avós maternos. O carro do pai dela trafega com uma velocidade constante de 108 km por hora. Tá? Então a gente já tem aqui a velocidade do carro do pai dela, né, de 108 km por hora, e está se movendo de uma cidade que se chama Alegria para Bondade. Cidades que distam entre si 90 km. Então a distância de uma cidade até a outra, 90 km. No mesmo instante em que o carro parte da cidade de Alegria, um caminhão se desloca de Bondade para Alegria com velocidade constante de 72 km por hora. Né? Então o carro está indo, o caminhão está indo no sentido contrário. Certinho? Então essa aqui é a ideia que a gente tem. A questão número 5 disse o seguinte: analisando o texto anterior, percebe-se que as velocidades mencionadas estão em quilômetros por hora e não em metros por segundo, que seria a unidade para se referir à velocidade no Sistema Internacional de Unidades. Desta forma, quais são os valores das velocidades do carro e do caminhão, respectivamente? Cuidado com essa palavra, ó. Respectivamente quer dizer na mesma ordem. O exercício falou primeiro do carro e depois do caminhão. Então é isso que a gente vai ter que procurar nas alternativas depois de fazer os cálculos, tá? Isso aqui no Sistema Internacional de Medidas. O que a gente vai ter que fazer? Transformar a velocidade do caminhão, que é 72 km por hora, e a velocidade do carro, que é 108 km por hora, em metros por segundo. Para isso, o que eu tenho que me lembrar? De novo, da regra do 3,6. Metro por segundo para quilômetro por hora, eu pego o valor e multiplico por 3,6. Quilômetro por hora para metro por segundo, divido o valor por 3,6. Certinho? Então, do carro. Se eu tenho quilômetro por hora e preciso transformar em metro por segundo, divido por 3,6. Então, 108 dividido por 3,6, 30 metros por segundo. Temos aí a velocidade do carro, certo? E do caminhão? Mesma coisa. Está em quilômetro por hora, preciso transformar em metro por segundo. 72 km por hora do caminhão, divido por 3,6, 20 metros por segundo, tá? Como ele quer a primeira do carro e depois a do caminhão, a gente nota que a resposta certa é a alternativa D. Tudo bem? Vamos para a próxima? Mesma coisa, mesmo texto, certo? A questão é: quais são os valores da velocidade relativa entre o carro e o caminhão? E o cara quer, né, o exercício quer essa velocidade em metros por segundo e em quilômetros por hora, respectivamente. Tá? Então vamos ver a situação. Você tem o que nessa situação aqui? Você tem o carro, que está indo a 108 km por hora, e você tem o caminhão que está vindo em sentido contrário a 72 km por hora. O que vem a ser essa ideia de velocidade relativa? Olhando para o carro, por exemplo, o motorista do carro tem a impressão que o caminhão está vindo em direção a ele, não tem?
o que acontece? O motorista do carro tem a impressão que a velocidade do caminhão é maior do que 72 km por hora. Por quê? O motorista do carro já está indo para frente a 108. Então, do ponto de vista do motorista do carro, né, ele vai ter uma velocidade relativa, que seria o quê? A velocidade do carro mais a do caminhão, já que eles estão indo um de frente com o outro, certo? Qual a velocidade do carro? 108 km por hora, mais a do caminhão que está vindo em sentido contrário, 72, velocidade relativa, 108 km por hora. Isso aqui, gente, significa o quê? Por exemplo, para o motorista do carro, né? Para o motorista do carro, o motorista do caminhão está vindo a 180 km por hora em direção a ele, tá? Então, o motorista do carro, faz de conta que isso aqui é o carro, tem a impressão que o motorista do caminhão está indo em direção a ele a 180 km por hora, certo? E para transformar isso em metros por segundo, já que o exercício pediu quilômetro por hora e metro por segundo. Regra do 3,6. Divido por 3,6, já que eu quero quilômetros por hora para metros por segundo, e obtenho 50 metros por segundo. O exercício não pediu respectivamente em metro por segundo e depois quilômetro por hora? Aí sim eu posso marcar a alternativa B. Certinho? Seguindo aqui, galera. Questão número 6. Quanto tempo... Então, olha o que o exercício me pediu. Quanto tempo demora após a partida para que o carro cruze com o caminhão? Né? O que a gente sabe? O carro está indo para frente, o caminhão está vindo, e em algum momento eles vão se encontrar. Não é? O que vai acontecer? A gente não viu agora há pouco que a velocidade relativa de um para outro é 180 km por hora? Né? Então, essa situação aqui de cima, do carro indo de encontro ao caminhão, né? O carro a 108 e o caminhão a 72 km por hora, equivale a um deles, em relação ao outro, está a 180 km por hora. Então, para o motorista do caminhão, o carro está a 180 km por hora. Essa é a impressão que o motorista do caminhão tem. Tá certo? Desse jeito, quando que eles vão se encontrar? Né? O que a gente sabe? A distância de uma cidade até a outra é 90 km por hora. Não é? Então, eles vão ter que percorrer 180 km. Certo? O que eu faço? Tiro os dados. Velocidade, 180 km por hora, que eu vou trabalhar com a velocidade relativa aqui. O ΔS é 90 km, certo? E o ΔT, eu não sei. Repara, quilômetros combina com quilômetros. Na hora que eu for fazer os cálculos, põe a fórmula. No lugar da velocidade, 180 km por hora, certo? Então, ó, no lugar da velocidade 180. O ΔS vai ser 90 e o ΔT eu deixo indicado. O que a gente percebeu? Fraçãozinha de um lado, sem fração do outro. Põe o denominador 1 e multiplica em cruz. 180t, né, ΔT, igual a 90, certo? O 180 tem que ir para o lado de lá fazendo a operação inversa. Se o 180 está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. Então, eu vou ter 90 dividido por 180. Cuidado que tem gente que ia querer fazer 180 dividido por 90, né? Porque é uma conta mais fácil, uma conta mais bonita. Mas olha quem está acompanhando o ΔT, é o 180. Ele que vai passar dividindo. Então, se você fizer isso aqui, você confundiu e fez errado. Tudo bem? E aí? Bom, você faz a continha, 90 por 180 é 0,5. Como eu tinha quilômetros e quilômetros por hora, o que vai sobrar para o ΔT é horas. Mas se você voltar e olhar nas alternativas, ó,
Tá tudo em minutos, 15, 30, 45, 60 minutos. O que eu tenho que me lembrar? Que 1 hora é igual a 60 minutos. Então, para eu transformar 0,5 horas em minutos, né, o que eu tenho que me lembrar? Eu tenho que me lembrar de pegar este valor aqui, de 0,5, e multiplicar por 60 minutos. Na hora que eu faço essa continha, 0,5 vezes 60, 30 minutos. Agora eu posso ir lá e marcar tranquilamente a alternativa B de bola. Certinho, pessoal? Exemplo número 8, então, pessoal. Ele quer saber aqui qual é, então, a distância percorrida pelo carro, né? A distância percorrida pelo carro até o instante do encontro. O que isso quer dizer? Dá uma olhadinha na imagem que a gente tem aqui. Ó. A gente tem o nosso carro, não é? Ele vai se mover até encontrar com o caminhão. Ele quer saber o seguinte: qual é a distância que o carro vai percorrer até ele emparelhar com o caminhão aqui? Ele quer saber esse ΔS, certo? Como que a gente começa resolvendo então? Tirando os dados. Lembra? A gente não vai sair fazendo conta para lá e para cá de qualquer jeito. Tudo bem? Que informações que nós temos? Que a velocidade do carro é 108 km por hora. Sabemos que ele vai demorar 0,5 horas, né, meia hora, até encontrar com o caminhão. Ele quer o ΔS, certo? Repara que as unidades de medida combinam, ó, hora e hora, está combinando, certo? Se já está tudo combinando, agora eu posso fazer os cálculos. Escreva a fórmula. Lembro que velocidade é igual a ΔS, que é o deslocamento, dividido pelo ΔT, que é o tempo. Depois que eu escrevi a fórmula para lembrar dela, substituo os dados. Velocidade a gente viu que é 108. O ΔS, que é aquilo que o exercício pediu, ó, a gente deixa indicado. E o ΔT, 0,5. O que a gente tem aqui de novo? Fraçãozinha no segundo membro. E no primeiro membro você põe o denominador 1, né, para poder multiplicar em cruz isso daqui, certo? Multiplicou em cruz, ΔS vezes 1 dá ΔS, e o 108 vai multiplicar o 0,5. Multiplicando 108 por 0,5 vai dar 54. Como nós tínhamos quilômetros por hora, né, quilômetros por hora, e horas, a distância, o deslocamento do carro vai dar 54 km. Sabendo disso, agora eu posso ir lá e marcar a alternativa C, 54 km. Tudo bem?